Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje e agora é uma OCP, oficina de criação de personagens. E o tema de hoje é um tema que eu estava pensando principalmente em, na nossa adaptação constante sobrevivendo, apesar de a sobrevivência custar muito caro. É mais ou menos assim, o tema é a evolução por atrito. E é o modo que eu quero entender a evolução desse ângulo. Eu quero pensar a evolução desse ângulo enquanto eu falo agora. Eu não gosto do termo evolução. Eu já tenho um pé atrás enorme com esse termo. Eu gosto do termo adaptação. Evolução para mim é como se eu estivesse acima. E a gente usa isso no sentido amplo, corriqueiramente. Em qualquer coisa a gente pensa e põe uma hierarquia. O 2 é maior do que o 1, o 3 é maior do que o 2. E faz isso para todas as coisas. É melhor comer comida saudável, é melhor ter posses específicas, é melhor ter estudos específicos. Isso é uma coisa bem comum, assim, do nossa interação com o mundo, como indivíduo e como coletivo junto ao mundo. A gente grada as coisas. A gente grada intensidades sensoriais, intensidades de eficiência no domínio de certas ferramentas, todo tipo de coisa que a gente pode, de um certo modo, qualificar. Então tem uma valoração. E nisso, o conceito de evolução é extremamente vigente. É como se uma coisa é mais adequada do que outra, você está melhor adaptado, você está melhor condicionado, você está bem, você sobreviveu. Só que é um baita um tiro no pé também, porque a sobrevivência ela não é tão simples assim ao ponto de você se tornar uma hierarquia. Na verdade, você está dissolvido em um conjunto de relações onde tudo que você tem é circunstancial. E todo o peso que você aloca em um momento, digamos, de especialidade, de destaque, ele só é destaque, só é especialidade exatamente por ele não ser destaque, porque ele está ancorado, dependente, originado junto a uma relação onde todo o brilho de, digamos, de individualidade, de identidade, de força, de potência dele é completamente submisso a circunstâncias extremamente complexas que dissolvem toda essa potência. Por exemplo, o ser humano. O ser humano ele não é um ser humano que é inteligente por si mesmo. Ele só é inteligente porque ele tem coisas sobre o qual experienciar. Ele depende do meio, ele depende de um processo histórico-biológico ou um processo histórico-material, que é o mundo mesmo. Que é, enfim, você é ínfimo. A sua individualidade, a sua estrutura social ao longo da história, ela não tem peso. Ela é efêmera. Então, um conceito de evolução, para mim, é um conceito um tanto quanto contraditório. Porque você não realmente evolui, você não realmente está acima ou superior, você está ao lado, você está em sincronia, você está em adaptação ou em certo sentido, equilíbrio com as coisas. E evolução, para mim, é atrito. Se você for entender evolução no sentido clássico mesmo, de que 1 mais 1 é uma coisa e dá o resultado 2, e 1 mais 2 é 3, e 3 é um número maior que 2, ou que viver 30 anos é inferior a viver do que viver 50, ou ir para a escola é melhor do que não ir para a escola, ou qualquer outra coisa moral que você queira colocar como contraste de tonalidade ou de cor. Tudo bem, tranquilo. Porém, é atrito. Toda evolução é atrito, toda evolução é codependência. E o que significa aqui? Para você estar evoluindo, você tem que estar em relação, e você tem que estar adaptado. Quando a gente pensa, por exemplo, quando você é uma criança, vou usar esse exemplo porque é mais fácil. Você ali é refém do ambiente. Então você precisa alimentar, precisa, se mover, fugir dos predadores, angariar alimentos, coletor, ou plantar, ou caça, algo do gênero. Nem que você tenha que comer inseto, comer flor, fruta, qualquer coisa que você queira, tente e se esforce para que você mantenha o seu metabolismo individual. Então você está em atrito com o meio, você está interagindo com o meio e você está, como uma forma, tentando ter uma manutenção de forma e desgastando outras formas, desintegrando outras formas. Você está se alimentando. Respirar é um desgaste de uma forma específica, que é a forma do oxigênio puro no sentido de ele misturado no ar e outras partículas e tal.
ingerida pelo pulmão, usada como combustível e elemento enfim, de propulsão para o seu corpo se mover, e é um modo de fazer o metabolismo funcionar. Mas é atrito. É uma evolução por atrito. Você está tendo uma estrutura, que é a sua estrutura biológica, sua genética, que tem uma organela, uma estrutura física, um órgão físico responsável por dar conta de interagir com a particularidade da molécula, no caso oxigênio ou outra molécula, de degradar essa molécula, utilizar a energia que ela tem para meio que emprestar a energia, para desenvolver um metabolismo interno, abraçando essa energia e conduzindo ela para uma outra forma, que é a forma orgânica, usar essa forma orgânica para replicar a forma orgânica indefinidamente, para forjar um metabolismo celular de clonagem ou de propagação do seu sistema metabólico orgânico. Isso é atrito, isso é evolução. Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente tem outros seres que fazem a mesma coisa, uma bactéria, um vírus, um fungo, ou as bactérias do seu intestino, que não são bactérias nocivas, que estão ali. Tem um nome para isso, né? Eu não lembro o nome. Enfim, tem uma harmonia, né? Tem uma relação de simbiose, onde uma codepende da outra. Se você não tiver a parte daquele ser diverso de você, se ele não estiver junto a você, assim, nessa relação de codependência, o seu corpo não funciona. E se o seu corpo não funciona, ele não tem um habitat para habitar. É a mesma coisa que o planeta Terra, você pode pensar. Se o planeta Terra não tiver seres vivos, metabolismo, ele não vai ter gás carbônico, oxigênio na atmosfera, não vai metabolizar outros elementos químicos, a composição vai ser outra. Então a Terra não vai ter vida, a Terra não vai ser um corpo vivo. Se a Terra é um corpo vivo, ela precisa de seres metabólicos diferenciados que compõem o corpo físico dela, que vivem no corpo físico dela, que no caso é o próprio planeta, e tem a sua própria vida ali. E a sua própria vida deles dentro desse próprio planeta faz com que a Terra seja um ser vivo, pensando nela como um indivíduo ser vivo. Então a mesma coisa acontece no seu corpo físico. Você tem inúmeros outros seres vivos que fazem a manutenção do seu corpo, e eles vivem dentro do seu corpo, pelo seu corpo e junto ao seu corpo. Você não tem como viver fora. Então a Terra é a mesma coisa. A Terra, se fosse um ser vivo, ela teria várias bactérias, vários seres como o ser humano, outros parasitas ou não. Você entende como você quiser, você pode entender como seres positivos ou negativos, que compõem o metabolismo planetário, o metabolismo de Gaia, que é o metabolismo da existência, que é o que faz sentido se a Terra fosse uma consciência e uma individualidade e um ser vivo massivo. Como ela é só um ser casinha, casinha no sentido de ser um território, e de ser inerte, conscientemente inerte, ser um ser torpórtico, anestesiado, eu não gosto da palavra torpórtico, um ser em êxtase ou em nulidade, então ele não liga para o que acontece no território dele. Do mesmo modo como você não dá a mínima para o que acontece no seu território interno físico, mas está acontecendo. Para quem mora lá dentro, esse é o universo. Do mesmo modo, para quem mora na Terra, a Terra é o universo. Sem a Terra, a gente não existe. E as bactérias e outros seres que moram dentro da gente não existem sem a gente. E é que está a pegada. A gente não existe sem os alimentos que a gente consome, que são parte da Terra. Tipo, pode ser vegetal, pode ser carne, pode ser o ar, pode ser a água. A gente precisa deles. Então a nossa evolução é atritiva. É atritiva por quê? Que ela está interagindo com a forma, transformando a forma, e através da transformação da forma, ela transforma a nós mesmos no que a gente é. A gente é um reflexo, tanto refém, quanto no controle, tanto literalmente dependente, quanto codependente, permanentemente das coisas que estão ao redor, de tudo que está ao redor. Então, tudo que você come é como se você fosse um vírus. Se você for entendido como um vírus, você tem algo a se alimentar, algo a se replicar. Você vai lá, mata tais mamíferos, mata tais répteis, tais peixes, tais anfíbios, crustáceos, plantas, consome eles ou molda a materialidade ali para fazer da terra concreto, do ferro, aço, do silício, transistores, do vidro, acho que silício também, não sei, vidro, acho que eu não sei do que é feito vidro, eu esqueci agora, enfim, tanto faz. Tecido, que é tecido, pode ser seda, pode ser algodão, enfim, tecnologia.
Tecnologia é êxito, é eficácia de atrito evolutivo adaptativo. Todos os seres vivos que sobrevivem e estão vivos no instante de agora têm tecnologia. Tecnologia é o próprio corpo. Seu cérebro é o próprio corpo. Se você faz roupa, você não faz fora do próprio corpo, você faz com o seu corpo. Sua sociedade é um corpo social. É um monte de indivíduos coletivizados em uma gama de ações maximizadas que dão resultados maximizados. Que é o que a gente vê por sociedade estruturada dentro de cidades, de vilarejos, de sistemas de saneamento básico, de transmissão de energia, de transmissão de internet, de fabricação de materiais e de criação de um mercado de capitalismo de valores. Valores humanos, valores materiais. Porém, tudo isso é evolutivo, entre aspas, adaptativo, com certeza, em atrito. A gente está atritando com os outros minérios, atritando com todos os outros recursos, com todas as outras coisas que compõem a natureza, transformando-as, moldando-as e utilizando-as como extensão de nós mesmos. E a pegada é, quando um rato, quando um gato, quando um cachorro se alimenta, interage com o meio, cava um buraco, faz soninho, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Tecnologia, usando o corpo para moldar o meio, para sobreviver, para se adaptar, para propagar e para viver. Isso se chama propagação da vida. Não tem muito como fazer metáfora disso. A pegada é, pega um vírus. O que um vírus faz? Vive. Como é que ele vive? Usando o metabolismo da célula alheia. Ele é uma configuração, um parasita. Ele é um código. É um código de vida que precisa do código outro para que ele consiga replicar o seu próprio código. Que é a mesma coisa que os humanos fazem com se alimentam. Precisa de um código outro. O código outro pode ser massivo, pode ser uma fruta, pode ser um pedaço de carne, pode ser um elemento mais elaborado. É alimento do mesmo modo. Só que para um vírus sobreviver, ele vai ter que parasitar. O que é parasitar? Consumir. Consumir é degradar. É usar a matéria do outro para formar a sua própria matéria. Que é o que a gente faz quando se alimenta. Evoluir é atrito. Se o vírus está evoluindo, no caso da pandemia é mais fácil de entender, ele está atritando, aprendendo novas técnicas mais eficazes, mais consolidadas, para que ele consiga efetivar a missão dele, manter a sua estrutura de vida, na sua descendência, na sua propagação de indivíduos outros, que são outros vírus, ou outras bactérias, porque bactéria é mais considerado vida do que vírus. Dá na mesma. De um modo ou de outro, vai usar o metabolismo alheio, pode não usar o DNA, que nem os vírus usam, o próprio corpo celular ali, como se fosse o seu casaco, para você se esquentar, mas vai usar meio que, vai comer um pedaço do outro, vai degradar a matéria do outro, usar essa matéria de alimento. Bactérias alimentam-se assim. Fungos se alimentam assim. Vírus se alimentam assim. Mamíferos se alimentam assim. Répteis, aves, todos os seres vivos se alimentam assim e seres não vivos também se alimentam assim. Porque um elétron de carbono é composto por elétrons de hidrogênio. Se alimentou de elétrons de hidrogênio e se tornou uma massa física, estrutural, química de evolução pelo êxito, pela eficácia, pela evolução de atrito. Todo funciona assim no universo. Toda evolução é atrito. Então, quando a gente é consumido e vira outras coisas, assim como a gente consome outras coisas para se transformar na gente, o jogo é nulo. O jogo é uma soma zero. E por isso que a evolução no termo oficial, que 1 mais 1, 2, e 1 mais 2, 3, ou 3 é superior ao 2, ou é algo do gênero, eu acho baboseira. Então a pegada é essa. Então pensando alto aqui, como eu estava pensando alto aqui no decorrer desses 14 minutos, a mesma coisa que eu estou dizendo é, evolução é atrito. Só que evolução não tem hierarquia. Você está dentro do atrito, enquanto você consegue estar na sua forma, você está tendo uma manutenção. Quando você decai da sua forma, algo vai estar evoluindo. O que te consumir é tão evoluído quanto você, só que usa você de alimento. A diferença é essa. Então, é um jogo de soma zero, é um jogo nulo, é um jogo de existência. É um jogo que a gente chama de vida se for orgânica e propagativa. Se não for orgânica e não for propagativa, também é vivo porque dá na mesma. Mas aí já muda o nome, muda a consciência, muda o tipo de utilização complexa das materialidades moleculares e das materialidades energéticas.
Muda isso só. Só isso que muda. O resto continua igual. De um modo ou de outro, é atrito. É sempre atrito. E é sempre transformação, e é sempre propagação, e é sempre troca. Sempre troca. E o que é a coisa que está sendo trocada? Energia. Pode ser uma energia em formato de quark, pode ser uma energia em formato de força forte, de força fraca, energia eletromagnética. Pode ser uma energia em formato de fóton, pode ser uma energia em formato de antimatéria ou em formato de Boson-Higgs. Pode ser um campo de uma partícula específica, pode ser uma energia do elétron, uma energia do próton, uma energia do nêutron. Pode ser uma energia não sei, molecular ou atômica mesmo, um átomo condicionado. Pode ser uma energia de cadeias moleculares orgânicas. É a mesma coisa. E toda essa energia atrita. Toda essa energia se transforma, toda essa energia ondula. E é exatamente esse ponto. A evolução em atrito. A evolução é atrito. A evolução é por atrito e você vive por atrito. Todo lado moral, de significado, de dor, enfim, do grande fatalismo da existência, vai junto. Vai no mesmo balaio. Era mais ou menos o que eu queria falar. E essa foi a CP de evolução por atrito. Mais para reflexão. Falou, pessoal.